Agora no seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural, as notícias sobre o mercado do milho. Milho sem novidades no relatório do USDA. No mercado brasileiro, as exportações do cereal continuam, mas devem perder ritmo com a entrada da soja. Os detalhes em instantes no seu Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola. A Embrapa está desenvolvendo uma tecnologia pioneira que vai permitir você, produtor rural, saber se a sua semente de soja é de alto ou baixo vigor. Para isso é utilizada a técnica de espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser, chamado de LIBS, combinada com algoritmos de aprendizado de máquina na avaliação da qualidade de sementes. O método é capaz de identificar os constituintes atômicos das sementes, suas partículas minúsculas, e os dados obtidos são utilizados para criar protocolos a fim de distinguir lotes com alta precisão em relação às técnicas padrão, que são trabalhosas, mais demoradas e chegam a custar acima de R$100 por hectare. Os pesquisadores calculam que com a nova técnica o preço poderá ser bem inferior, dependendo do custo da empresa que fará a análise. Responsáveis pela criação, pesquisadores da Embrapa Instrumentação e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul constataram que é possível classificar lotes de sementes de forma precisa, rápida e em larga escala e com custo inferior comparado ao de técnicas tradicionais. Agora, o mercado da soja. O consultor Vlamir Brandalize disse que o USDA aumentou a safra brasileira de soja e manteve estoques americanos, dando banho de água fria no mercado. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize, mais um minuto do produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional, semana de relatório do USDA. O USDA divulgou seu relatório mensal de oferta e demanda, e para a soja não muita novidade. A novidade basicamente foi o aumento da safra brasileira para 134 milhões de toneladas, era 133. Para os estoques americanos, todo mundo apostando as fichas que iria reduzir os estoques. E manteve em 3,3 milhões de toneladas o estoque final americano, não teve alteração, isso acabou dando um banho de água fria no mercado. Outra situação importante é que o USDA acabou aumentando o estoque mundial de soja para 83,7 milhões, era 83,4. Ele aumentou o estoque final chinês de 28,6 milhões para 29,6. Então, o USDA em si ele trouxe um relatório conservador e levemente negativo para a soja, porque ele trouxe dados aí de estoques maiores e automaticamente trazendo um aumento da safra brasileira em 1 milhão de toneladas, que reflete nessa situação um pouco mais confortável, ou seja, um pouco mais tranquila, e aí o mercado acabou dando uma liquidada lá em Chicago, basicamente frustrando seus números aí lá na Bolsa de Chicago. O clima nos Estados Unidos começa a mostrar a temperatura subindo, ainda tem indicativos de neve aí para quinta-feira em algumas regiões, como Nebraska, alguns pontos de Iowa, mas em princípio a maioria das regiões deve começar a esquentar, a ter a temperatura crescendo. Então isso vai favorecer com que o preparo do solo americano comece a andar aí nos próximos dias. E com isso a soja mostrando calmaria lá em Chicago. Aqui no mercado brasileiro a semana teve relatório dos embarques das exportações brasileiras. Os primeiros números da soja foram de 2.416.700 toneladas na primeira semana de março. Foram bons números aí, quase 500 mil toneladas diárias aí de soja embarcado nos 5 dias úteis da primeira semana de março. O ritmo provavelmente vai crescer agora em diante aí para as demais semanas. O março do ano passado teve 10,8 milhões de toneladas no mês inteiro. Esse ano deve passar de 12 milhões, talvez até mais. E com isso o ritmo dos embarques e exportações brasileiras vai começando a evoluir, né?
Então os atrasos vão começar a ser compensados de agora em diante. Segue com atraso, mas começou a embarcar em ritmo forte. Então esse é o quadro. No Brasil, o fator principal da semana é o dólar muito forte, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, no nosso Fachin lá, ele acabou tirando o Lula aí das garras da Lava Jato de Curitiba, e isso deu uma esfriada no otimismo no mercado financeiro, e o dólar subiu, né? O dólar foi lá para casa dos 5,80. E com isso a soja positiva nos portos aí, 182 a 184 reais aí para julho, e não tem muita pressão de venda, né? Então, enquanto Chicago segue na calmaria, o dólar alto aqui no Brasil acaba favorecendo as cotações da soja nos portos aí, que está buscando entregar contratos e não está mostrando muitos novos fechamentos aí. Então, quase ninguém querendo vender. Numa semana de pouca pressão de venda. A colheita segue andando em todas as regiões, onde que tem soja pronta o pessoal está colhendo, e no Mato Grosso já vai caminhando acima de 80% colhidos, e o produtor correndo aí com as brechas de tempo e não quer perder. Esse é o quadro, continua mostrando aí que a safra, o USDA aumentou a safra para 134 milhões de toneladas e pode ser até acima disso aí a nível nacional, né? Então, esse é o quadro do momento para a soja no mercado internacional e mercado brasileiro. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo e inclusive compartilhar nas suas redes sociais, em nossas redes sociais. Pesquise por Paracatu Rural no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. Na plataforma que você preferir, você vai encontrar o nosso conteúdo. É só pesquisar Paracatu Rural. Mas se você quiser também pode cadastrar o seu e-mail no nosso site paracaturural.com. Lá também você confere as cotações do dólar em tempo real. Abra aí no seu celular paracaturural.com e verifique agora quanto é que está custando o dólar. Também você pode acompanhar ao vivo pelo rádio. Em Paracatu, Minas Gerais e região, você sintoniza em 96,5. Ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, eu apresento o seu jornal Paracatu Rural, na Boa Vista FM. Também você pode ouvir ao vivo no aplicativo Rádiosnet. Você pesquisa então por Rádio Boa Vista FM. Se preferir, pode assistir pela Parabólica. Na Parabólica você sintoniza na frequência 3.665 MHz. É a TV Milagro. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Programa Paracatu Rural.